este lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Há algumas semanas atrás a gente meditou nessa verdade, né, que essa música está expressando. O próprio Jesus foi quem disse: eu amo, porque Deus nunca enganou ninguém, né? Jesus mesmo, Ele nos diz, Ele falou que se alguém amar pai, se amar a mãe, se amar o marido, se amar o filho, se amar o tio, se amar a avó, se amar a carreira, se amar o emprego, se amar a saúde, se amar a própria vida mais do que a Ele diz, não é digno de mim. Ele nunca enganou ninguém. E por que Jesus não se apresenta para uma relação em que Ele não seja o primeiro? Porque isso não ia ajudar a gente. A gente ia viver cheio de instabilidade como a gente vive. Uma hora, o primeiro lugar na minha vida é a minha esposa. E se eu perder a esposa? E se ela morrer? E se ela me der um pé na bunda? E se eu der um pé na bunda dela? Se a minha vida, primeiro na minha vida for ela, o que vai acontecer? Se os meus filhos forem o que está em primeiro lugar na minha vida, o que vai acontecer se eu os perder? Não, mas eu não vou perder, eu morro primeiro, eu sou mais velho do que meu filho. Imagina quantos filhos estão indo e vão antes dos pais. Se a razão da minha existência for os meus filhos, eu não tiver mais nenhum motivo. Quão comum é a gente ver alguém que perde filho e dizer, eu não tenho mais razão para viver. De gente que perde uma carreira, perde um emprego, perde a saúde, de repente tem a notícia de uma doença terrível, de uma doença já num estágio terminal, avançado ali, de repente a pessoa diz, nossa, eu não tenho mais alegria em viver. O médico diz assim, olha, você só tem mais uns 2 anos de vida, 5 anos. A pessoa não tem mais alegria para viver esses 2 ou 5 anos. Por quê? Porque ela estava apegada em viver para sempre, para nunca acabar, e ela nunca está preparada, e seja porque veio uma notícia, ou seja porque ela tem a sensação que pela idade, o que é natural, ela já está muito mais próxima de ir, e de repente essa pessoa fica abatida, ela fica triste, ela não tem mais alegria de viver. A gente só tem um dia, nem o dia todo a gente tem. Vamos partir de uma ideia de que a gente tem um dia. Se a gente acordar, significa que aquele dia todo a gente tem. Qual o problema de a gente viver e dizer, cara, eu só tenho mais um dia de vida, eu vou viver esse dia na presença de Deus, alegre, sabendo que Deus é comigo, Ele que me deu esse presente. Quando essa vida aqui acabar, eu não vou morrer, eu vou ser na verdade catapultado para a verdadeira vida, eu vou ser lançado e depositado no profundo do ser do meu Deus. Então eu vou viver esse dia intenso, ver como eu posso ser útil aqui, usufruir Ele. Quem é que consegue de nós fazer isso? Por que a gente não consegue? Porque verdadeiramente Deus não é o nosso primeiro. Se Ele fosse o primeiro, era para nós, na verdade, nos alegrarmos muito mais com a notícia de que a gente só vai viver mais alguns dias de vida, ou mais alguns meses, talvez alguns poucos anos de vida. Era para isso nos alegrar, porque seria um sinal. Se Deus é o primeiro na minha vida, Ele é quem mais me importa. Isso é uma notícia boa, porque a notícia aguenta só mais um pouquinho, porque daqui a pouco, mais cedo do que você pensava, você vai estar completamente mergulhado em Deus e na eternidade. Se Deus fosse o primeiro verdadeiramente na nossa vida, esse era o efeito que devia gerar uma notícia, uma sensação de que a gente está quase partindo. Mas não é o que normalmente acontece, porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar, e tudo nessa vida passa. Todas as pessoas que vivem aqui ou já passaram ou vão passar. Nada nesse plano material é eterno. Essa própria terra, a Bíblia diz que vai ser destruída. Todas as pessoas que aqui estão esse corpo de todas elas, essa vida que vai acabar, mesmo das pessoas que estiverem ainda vivas quando Jesus aparecer para buscar a sua igreja, porque ela vai receber um novo corpo, uma transformação, para viver num outro lugar, numa nova terra, num outro plano, e para ela vai acabar também aqui. Qual o problema? Qual a diferença se eu morrer hoje, sem Jesus ter voltado, ou eu não morrer e Jesus voltar daqui a 10 anos, 20 anos e eu ainda estiver vivo? Qual a diferença se eu vou para o mesmo lugar? Por que é que faz tanta diferença para mim? Se não porque eu realmente não tenho de verdade Deus como primeiro na minha vida.
Ou é porque eu não admito dizer assim, puxa, sério que eu já vou agora? Mas e o tio Margarido, vai viver ainda mais quanto? Ué, por quê? Porque eu estou com dó dele? Não, é porque eu tenho, o tio Margar que vai ficar, meu pai, o Wilton, eles ainda vão poder viver mais um pouco. Só eu que vou ficar privado disso. Ficar privado de quê? Não tem privação nenhuma para quem morre em Cristo Jesus. É que nós não acreditamos de verdade nisso. Pelo contrário, quem está padecendo e sofrendo, a Bíblia nos revela isso, e o Espírito nos revela isso, é quem ainda tem que viver um pouco mais aqui nessa vida, que é cheia de aflição, é cheia de luta, é cheia de incertezas. Quando e o quanto essa verdade foi impregnada em nós, e o quanto mais Deus e Cristo viverem em nós e ocupar cada vez mais o primeiro lugar na nossa vida, tanto mais estáveis nós vamos ficando. É onde a gente vai ser capaz de, como Paulo, dizer, eu aprendi a viver em qualquer situação. Ele diz, eu sei o que é ter fartura e eu sei o que é passar necessidade. Nenhum dos dois extremos me abalam, porque o primeiro para mim é Deus. Ele diz, eu sei o que é passar por tribulação, eu sei o que é estar em paz, eu sei o que é, sei lá, ele usa um monte lá que eu não estou lembrando, mas ele coloca justamente várias situações em dois extremos. Ele diz, eu estou bem, e eu vou continuar bem. Por que ele vai continuar bem? Porque Deus é o primeiro na vida dele. A ponto de um determinado momento ele vai dizer, olha, eu sinto que eu já estou pronto, para mim já daria para ir, mas alguma coisa me diz que Deus ainda quer que eu fique um pouquinho mais por amor de vocês. Mas você vê ele dizendo, ele diz, cara, por mim eu já ia, por mim eu vazava, não tem de mim mesmo, não tem nada que eu espere mais dessa vida, mas por amor a vocês, é que eu realmente fico tranquilo no fato de ficar aqui, mas não tem nenhum apego dele em relação a essa vida. Não é que ele é ingrato em relação à vida, não é que ele não aproveite essa vida, não é porque ele vive murmurando, não, eu vou viver essa vida e viver em paz, viver a alegria na medida das possibilidades, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é dominado pelo mal, e em alguma medida então esse mal vai me atingir, mas ele tem a convicção de que o melhor que poderia acontecer com ele é a morte, já que nem a morte pode separar dele, desse Jesus que ocupa o primeiro lugar na vida dele. Muito pelo contrário, quando a morte, que é o que de pior poderia acontecer com a gente, nos atinge, na verdade, o que acontece conosco é uma passagem para a verdadeira vida, que é Jesus, para a gente viver com Ele na eternidade. É que a gente não acredita, mas é uma verdade. Nós não acreditamos suficientemente. Então nós precisamos pedir, Deus, grava essa verdade no meu coração. Porque apenas quando eu realmente tiver essa convicção no meu espírito, eu vou buscar o Senhor como quem realmente busca o ar para respirar. Como quem tem a consciência de que sem o ar, assim como sem o ar para respirar, esse meu corpo não dura aí 5, 10 minutos, da mesma forma e muito mais eu, sem o Senhor, eu não vivo absolutamente tempo nenhum. Se o teu espírito for retirado completamente de mim, não restará vida, absolutamente vida nenhuma. A verdadeira vida não estará mais à minha disposição. E é só por isso que Jesus disse, eu não vou enganar vocês. O que eu tenho para vocês é a vida plena, é a vida verdadeira. Então, se vocês não vierem, não se entregarem completamente, eu não vou me entregar para a relação com vocês. Você tem que vir, tem que entregar tudo, como essa música aqui está dizendo. Quando tudo perante o Senhor estiver. A gente tem que se chegar para Deus e dizer, Deus, está aqui tudo. E cada vez entregar um pouco mais. Significa que eu tenho que pegar os meus bens, como se fazia lá na igreja primitiva no início? Significa que eu tenho que pegar os meus bens todos, pegar o dinheiro arrecadado e trazer e colocar ali no gasofilácio? Agora eu amo a Deus mais do que tudo, então eu vou desfazer de todas as minhas riquezas e eu vou trazer aqui para a igreja para poder ser administrado do jeito que Deus quiser. Significa que agora eu vou então pegar os meus filhos e eu vou amarrar eles aqui na igreja e dizer agora meus filhos são de Deus? Ou significa que eu vou abandonar os meus filhos e dizer, olha, eu estou pouco me lixando para vocês, cada um que se vire, meu negócio é Deus, eu amo Deus, eu quero Deus, e os meus filhos que se virem, que se lixem? É isso que está dizendo? De maneira nenhuma, né? Tanto porque não é justamente porque eu só consigo amar e amar verdadeiramente os meus filhos se eu tiver Deus controlando a minha vida.
Eu só vou realmente amar os meus filhos como eles precisam ser amados se Deus for primeiro. Senão eu vou ficar cheio de falta de paciência. As minhas motivações vão estar erradas. Eu vou o tempo todo estar dando um safonão na orelha dele e achando que estou fazendo por bem, achando que eu estou realmente gerando algo de bom nele, que eu estou aprendendo ele a ser homem, ensinando ela a ser mulher. Não, ainda vou arrumar um monte de desculpa, mas é a minha ira, é que eu que estou muito agitado, é eu que não tenho paciência, é eu que não estou focado, não é o amor que me move, não é Deus que me move. Então, na verdade, Deus controlar a minha vida é para o bem das próprias pessoas que eu tenho o dever aqui na terra de amar, inclusive as pessoas que me são mais próximas. Então, o que é amar a Deus acima de todas as coisas? É eu, no meu coração, nada, absolutamente nada, ocupar o primeiro lugar. E se Deus levar o meu filho, se levar o meu pai, se levar o meu cônjuge, se Ele levar o meu emprego, se Ele levar as minhas finanças, se levar os meus bens, aquilo não vai me afetar existencialmente. Não é que eu não vá chorar, dependendo do que seja, é óbvio que eu naturalmente vou chorar. Não é que eu não vá sentir falta, é óbvio que dependendo do que é que Deus me levou, vai fazer falta, eu vou sentir falta e eu vou chorar. Mas eu não vou ficar existencialmente abalado, porque a minha existência não está firmada nessas coisas, a minha existência está firmada em Deus. É por isso que Deus faz isso com a gente. E Ele se propõe a relação dessa forma. E tem muita gente enganada, achando que está se relacionando com Deus e não está. Mas Ele não enganou ninguém, porque Ele disse, eu só vou se vocês se entregarem por completo. A gente vê na palavra de Deus quando Abraão, ele tinha uma promessa de abençoar todas as famílias na terra, de a própria família dele ser uma descendência muito grande, de ser pai de muitas nações e de abençoar tanta gente. Ele mesmo tinha essa promessa ali, e ele vai envelhecendo e nada de acontecer, porque ele não tinha sequer um filho, ele não tinha um filho. E portanto ele dizia, de repente Deus chega, uma das vezes Deus chega para ele e abençoa ele, diz, você é abençoado. Ele, cara, mas que me adianta toda a bênção que o Senhor me dá? Se eu morrer vai acabar tudo, porque o Senhor não me deu um herdeiro, quem vai herdar aqui é o meu servo. O Senhor não me deu um filho, não me deu um herdeiro. Ele tinha bens, ele tinha riqueza, ele tinha saúde, ele tinha tudo. Só que ele não tinha um filho, a partir do qual as promessas de Deus iam se perpetuar. E aí então, depois quando Deus dá esse filho para ele, quando esse filho está ficando jovenzinho, o que é que Deus faz? Deus chega para ele e fala, Abraão, sabe aquele teu filho? Sabe aquele teu único filho? Sabe aquele teu único filho a partir do qual é que todas as bênçãos suas vão se concretizar? Aquele teu filho em relação ao qual as suas bênçãos estão todas atreladas? Sabe aquele filho que você falou de que me adianta você me dar tudo, Deus, porque eu não tenho um filho, e sem filho, nada do que o Senhor me deu não vale nada para mim? Sabe aquele filho que você me falou? E que aí eu te dei esse filho? Então agora pega esse filho, vai lá, leva ele e mata esse filho. Sacrifica o seu filho lá no monte, igual você sacrifica um cordeirinho, pega o seu filho, amarra ele lá no holocausto, amarra ele lá com um monte de lenha embaixo e toca fogo na lenha. Mata ele e toca fogo para mim. Mata o seu filho para mim, sacrifica para mim. Que proposta estranha que Deus de repente faz para Abraão. E Abraão disse, eu não estou entendendo nada, mas fato é, quem está me pedindo é Deus, e Deus para mim está acima de tudo. E eu não vou me apegar nem mesmo a essa bênção que Deus me deu, que é o meu filho. Bênção essa a qual está atrelada todas as outras bênçãos que Ele me prometeu. Mas Deus é primeiro lugar, se eu tenho certeza que é Ele que está me pedindo, então eu vou levar ele lá e vou fazer isso. E quando ele já estava então com o filho dele amarrado lá no holocausto, no lugar de sacrifícios, já está amarrado, a lenha já está ali, está tudo pronto, e ele pega ali o cutelo, uma espécie de uma faca, e ele pega e diz assim, e quando ele está pronto para poder acertar ali o coração do seu filho, ele escuta uma voz dizendo, para. Não precisa fazer isso. Eu só queria ver se você realmente faria, se você tem esse apego a ele. E aí Deus já tinha preparado um cordeiro ali, para ele poder então fazer aquele sacrifício, um animal, para ele fazer o sacrifício. E ele desamarra o filho e volta com o filho, possivelmente ainda meio tremendo as pernas ainda ali, possivelmente, né? Mas ele volta com o filho. Ele voltou com o mesmo filho que ele tinha todas as bênçãos que Deus prometeu para ele iam se concretizar. Mas qual é a diferença agora? A diferença agora é que ele deu o testemunho para si mesmo e para nós, porque Deus já sabia, Deus não estava fazendo um teste com ele para ver se ele ia fazer, Deus conhecia o coração dele. Mas Deus queria que Abraão pudesse
ter convicção para si mesmo, daquilo que Deus já sabia que é o que ia acontecer, porque conhecia o coração dele, sabia que Deus estava acima, e para que eu e você pudéssemos ter acesso a esse testemunho de como é uma pessoa verdadeiramente de Deus, coloca Deus acima de tudo. E vai ser sempre para a bênção. O que vai de fato acontecer é que Deus, na infinita graça e misericórdia dele, às vezes ele nos tira algo ou alguma coisa que nos é muito valioso. Quando ele percebe que realmente a gente não consegue abrir mão, a gente está orando ali com sinceridade, querendo Deus, a gente diz assim, cara, só tem uma maneira, eu vou ter que minha infinita graça, tirar isso aqui de você que você não consegue sozinho tirar. Eu vou ter que permitir que você passe por uma tempestade, eu vou ter que permitir que você passe por uma adversidade, porque você está muito encantado com um monte de coisas aí, a sua alma está muito agitada, está muito barulhenta, você não consegue ouvir minha voz, você não consegue ter sensibilidade para mim. Eu vou ter que deixar você pegar isso que você colocou em primeiro lugar na sua vida, eu vou ter que tirar isso de você. E aí quando eu tirar, você vai sentir o vazio. E quando você sentir o vazio, você vai perceber que você precisa de mim. Então, às vezes, a infinita graça de Deus permite até que essas coisas aconteçam com a gente. Mas fato é, Deus precisa ocupar o primeiro lugar. Porque como a música diz, se Ele não for o primeiro, então Ele já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Não é isso que a letra da música fala? Se Ele não for o primeiro, então Ele não é mais nada. Não passa de mera ilusão. Ora, se Ele não passa de uma mera ilusão, significa que a nossa religiosidade é vã. Significa que o vir aqui domingo após domingo tem sido em vão. Significa que o levantar as mãos para cantar e adorar tem sido em vão. Significa que o pegar uma oferta e chegar e colocar ali, ou enviar através do Pix, tem sido em vão. Significa que nada do que a gente tem feito voltado à religião, de fato está valendo. E aí nós vamos estar entre aqueles, se isso for verdade para nós, se Deus ao sondar o nosso coração, Ele disse assim, se eu pedir amanhã tal coisa de tal pessoa, a existência dele vai abalar. Ele não vai ter razão para viver. Deus conhece o meu coração e o seu. Aí ele olha e diz assim, ele já sabe, ele não precisa nem pedir. Então para essa pessoa não tem relação com Deus. Essa pessoa não se deu, Deus não se deu a relação com ela. E ela está vivendo apenas um engano, ela está vivendo apenas uma ilusão. E aí pessoas como essa, naquele dia vão ouvir o quê? Jesus vai dizer, eu não conheço vocês. A Bíblia diz que naquele dia Deus vai colocar à direita dele as pessoas que vão passar a eternidade com Deus e à esquerda aqueles que não vão passar a eternidade com Deus. Vão passar afastados de Deus pela eternidade, que é o que a Bíblia vai chamar de inferno. E aí muitas pessoas, ele diz que vão chegar e vão dizer, uai, por que eu estou sendo encaminhado para o lado esquerdo? Eu sou crente, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou de Deus, eu sou da luz, eu sou da verdade. Por que estão me... Tem algum erro aí? Dá uma olhada de novo aí no livro. Eu sou da direita, eu sou daqui do pessoal que está salvo. E Jesus vai dizer assim, olha, eu nunca conheci vocês. Ele não vai dizer, não, até você começou, mas depois você desistiu. Não, ele vai dizer, eu nunca conheci. Ninguém que está condenado à perdição, ele vai dizer, eu nunca conheci vocês. Que praticavam a iniquidade. E por que praticavam a iniquidade? Porque não eram cheios de mim, e portanto não tinha a inspiração e a capacidade para viver o amor. Mas eu fazia tanta coisa boa, não tinha a ver com o que você faz ou deixa de fazer, mas é o porquê você faz e deixa de fazer. Se é porque você tinha a presença de Deus ou não tinha a presença de Deus. Existem religiões aí, que eu não vou citar nome, que fazem 1.000.000 em relação a eu e você aqui. A gente é evangélico, católico, tem religião aí que faz muito mais. Até porque eles acreditam que a salvação depende disso. E a própria bem-estar deles, às vezes, depende deles estarem tranquilos com as suas consciências, depende dele ajudar, e aí eles vão lá e ajudam. Ninguém acredita que isso vai, o fato de fazerem, de caridade, etc., vai salvar. Ainda fazem muito mais, não tem a ver com o que faz ou deixa de fazer. Mas com o porquê nós fazemos ou porquê nós deixamos de fazer. É porque Deus está em nós e Ele é o primeiro na nossa vida. E é por isso que eu faço, independente do quanto faço. Ou
É a ausência dele, é por causa disso que eu deixo de fazer? É isso que vai dizer se a gente fica do lado direito ou se a gente fica do lado esquerdo. É isso que vai dizer se nós temos um relacionamento com Deus ou se nós não temos um relacionamento com Deus. Jesus disse que naquele dia essas pessoas vão gritar assim, dizer, mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Está dizendo que são pessoas que tinham dons. No teu nome nós... Não diz eles que Jesus vai dizer assim, não, vocês pensaram que expulsaram no meu nome. Não, Jesus não negou que ele tem. Em teu nome nós pregamos. Jesus não disse, não foi no meu nome não, vocês pregaram no nome não sei de quem não, no meu que não foi. Não, Jesus não diz isso. Porque você pode ter o dom do Espírito, mas você pode não ter o fruto do Espírito. O fruto é a presença de Deus. E você pode ter o dom, mas você não ter a presença de Deus. Você tem o poder. Por quê? Aí não é comigo. Aí a gente, depois de chegar no céu, a gente pergunta para Deus. Como que eu também tenho curiosidade, a gente pergunta lá. Dom é um poder, é uma capacidade para a gente pegar o amor que a presença de Deus em nós nos move, e a gente pega aqueles dons que são talentos espirituais, e a gente pega aqueles dons que são talentos espirituais, e pelo nosso amor a gente faz uso deles para o bem. E a gente usa eles para abençoar pessoas. Tem gente que pega um dom e vai usar o dom para fazer mal para os outros. Tem gente que vai usar um dom para poder se aparecer. Tem gente que vai usar um dom para poder ter projeção. Então não é o amor que move essa pessoa. Mas como Deus quer... mas não... Deus deu profecia através de mula. Por que não pode usar um mula humana? Claro que pode. A Bíblia registra de uma mula que falou com um profeta. É voz de Deus a mula, que sequer conversa. Não tem nem o dom humano de falar. E aí Deus coloca a mula para falar com o profeta, que não conseguia ouvir a voz de Deus, estava com o coração para um caminho errado, não conseguia ouvir, não tinha sensibilidade para Deus, e Deus faz a mula dizer, você não está enxergando ali que tem um obstáculo, que tem um anjo ali na frente? E aí muito mais alguém, ora, Deus quer abençoar uma pessoa, quer dar uma palavra para a pessoa, e tem uma pessoa que tem o dom, por que ele não pode usar uma pessoa? Aliás, tem registro aqui disso na palavra de Deus, de profetas que Deus, falso profeta, de profeta verdadeiro, de Deus usando. Deus usa a boca de quem Ele quer. Tem registro de Deus num concílio ali entre Deus e Ele olhando e diz assim, quem que eu vou enviar, qual espírito que eu vou enviar para poder enganar o rei com relação à decisão que ele vai tomar. Aí um espírito imundo vai e se coloca diante de Deus e diz assim, eu vou. Aí diz, tá, então você vai lá e faz isso. Deus fala através da boca do diabo. Não vai falar, faz da mula, fala do diabo, não vai falar através de uma pessoa que tem o dom, ou até que ele deu o dom, mas que não tem espírito. Ele vai ouvir naquele dia, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. E ele não vai dizer, não era no meu nome não. Ele só vai dizer, olha, eu não conhecia vocês. É pelo fruto que vocês conhecem a árvore, Jesus disse, não é pelos dons que vocês conhecem a árvore. E eles vão dizer, mas Senhor, nós nos reunimos em volta da tua mesa. A gente comia junto com a galera da igreja, com a galera da comunhão. A gente tomava Santa Ceia junto. Como assim? Dá uma olhada direito nesse livro, tem alguma coisa errada. Alguém errou aí. E Jesus vai dizer, aparta, sai de perto de mim. Eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque eu disse que eu nunca ia me oferecer para a relação com pessoas que não me colocassem em primeiro lugar. Ele não terá enganado ninguém, terá sido a enganosidade do nosso coração que dia após dia terá fomentado enganos, mentiras, justificativas, e Deus vai olhar e vai dizer, cara, é você que está querendo, a verdade está sendo revelada, mas você está abraçando a mentira. A luz está sendo projetada, mas você está abraçando as trevas. A oportunidade está sendo dada. Se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Isso precisa gerar temor nos nossos corações. Como lá também em Apocalipse, Deus vai revelar ali para o apóstolo João e vai dizer a respeito de alguns de nós, ainda sobre esses que pensam que são,
mas que não pôs Deus em primeiro lugar, colocou em algum lugar, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, o segundo quase primeiro, mas não é primeiro. Ele vai dizer assim: eu tenho contra vocês que vocês são mornos. Antes vocês fossem quente ou frio. Eu preferia que vocês fossem frios, é o que Deus diz. Mas como vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Eu não suporto vocês fazerem de conta que são sem ser. Vocês têm cara de crente, vocês têm tom de voz de crente, vocês andam igual crente, mas vocês não são crente. Porque o crente ou não é aquele que coloca a mim em primeiro lugar no seu coração, na sua vida. E eu, para usar aquele desenhozinho lá, das 4 leis espirituais, né, que nós mais antigos conhecemos bem, é que aí o meu eu sai do centro ali, daquele círculo, e é uma bagunça porque eu estou ali. Ele sai do centro, ele não sai da vida, porque é a minha personalidade, ele não sai do círculo, mas Deus então vem e assume aquela cadeira de controle, diz: agora ele é o primeiro lugar. Mas Deus não vai invadir, é só quando eu desço da cadeira e diz assim: por favor, fica à vontade, o trono é seu. A partir de agora é só o que o Senhor me inspirar e me disser que vai ser. A minha carne vai lutar contra, o meu ego vai dizer não, mas eu é que mando aqui na parada, e o que o Senhor disser, assim vai ser. E a cada dia o Senhor vai me dar uma revelação nova, e eu vou agir e cumprir aquela revelação nova do Senhor. Aí no próximo dia o Senhor vai trazer uma nova revelação para mim, e eu vou cumprir de novo aquela. E aí o Senhor vai me trazer um outro desafio para mim no terceiro dia, e eu vou cumprir aquele terceiro desafio. E a gente vai de pouquinho em pouquinho, no ritmo que o Senhor mandar, mas não tem uma palavra que o Senhor disser para mim que eu não vou cumprir. Seja grande, seja pequeno, seja um grande desafio, seja uma coisa mais light. Mas uma coisa eu sei: eu não arredo o pé do seu caminho. Eu nunca mais tiro o Senhor do centro da minha vida. Quando eu tiver um vacilo e diz: caramba, não era isso que Deus falou, eu vou imediatamente dizer assim: Deus, me perdoa. Ele vai dizer: você já estava perdoado antes de pedir. Mantenha o foco aí firme, esquece isso daí, bora para frente. Então faz agora. Bora seguir. O negócio é não desistir dessa caminhada. Esses vão ouvir de Jesus: sejam bem-vindos. Porque esse que tem essa sensibilidade, ele vai conseguir amar o próximo. E Jesus diz que a única coisa que vai ter aqui é sobre amor ao próximo. E nós conseguimos nos enganar muitas vezes com relação ao amor ao próximo. Porque nós temos algumas atitudes que são condizentes com de quem ama. Cara, eu dou uma esmolazinha aqui, acolá. A minha esmola eu acho que está um pouco acima da média. Ou eu ajudo a galera aqui na minha família, eu ajudo aqui uma pessoa que está passando numa situação de dificuldade. Mas como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, não é se você ajuda ou não ajuda, mas é porque você ajuda. É porque Deus está aí. E isso é fruto do Espírito, é o resultado da presença de Deus aí, ou você está fazendo porque você quer se aparecer? Ou você está fazendo porque você aprendeu o que tem que fazer? Ou você está fazendo porque você quer comprar um lugar no céu? Você aprendeu que se não for, que Deus naquele dia vai dizer assim: porque eu tive fome e vocês me deram de comer, então vem aqui para o lado direito. Eu tive sede, você me deu de beber, vem aqui para o lado direito. Eu estive nu, estive com frio, você me trouxe um cobertor, me deu uma roupinha gostosinha, o lado direito aqui você também. Como eu sou esperto, eu aprendi isso, o que eu vou fazer? Toda semana eu vou dar uma passada na rodoviária, vou levar uma roupinha ali, novinha, não é nem usada, vou comprar ali, numa lojinha com um preço mais em conta, afinal ele não precisa de marca, né? A pessoa para quem eu vou dar, e de fato não estou. E eu vou levar lá toda semana ali uns 3 conjuntinhos, vou levar um cobertor, sabe, preferir. Deus diz isso, eu vou levar, vou aproveitar e levar umas garrafinhas de água mineral ali, né? Toda semana eu vou criar essa prática na minha vida, eu vou fazer. Por quê? Porque eu aprendi que são essas pessoas que naquele dia vão ouvir de Deus: sejam bem-vindos. A gente tinha uma relação lá embaixo, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, bora. Estamos juntos agora para a eternidade. Como eu aprendi isso, e eu sou esperto, o que eu vou fazer? Só que no mesmo dia que eu entreguei, que eu levei esse copo d'água, que eu levei essa garrafa d'água, que eu levei essa blusa, meu coração em relação ao meu filho estava um coração
separado, estava um coração odioso, não estava voltado e sensibilizado ali para o meu filho. Eu continuei tratando ele ali de maneira dura, dando patada no meu filho. Eu continuei sem sensibilidade para os dilemas que meu filho está vivendo ali na escola, em problemas que ele está vivendo numa fase aí de uma puberdade. Eu estou nem aí para ele. Eu falo, queria homem, fica vergonha, rapaz, você é homem, você não tem sensibilidade ali. Mas não, o que Deus falou foi comida, bebida, vestimento, eu tive fome, não, esses três, está tudo tranquilo, estou fazendo. Aí eu estou sendo grosseiro com a minha esposa, que Jesus disse que eu tenho que amar, que eu tenho que cuidar, que eu tenho que zelar, que eu tenho que tratá-la de uma maneira especial. Aí eu estou agindo da maneira incorreta em relação ao meu marido, fora do que a palavra de Deus me diz. Não tem harmonia, não tem empatia, não tem respeitabilidade, não tem nada de amor ali. Mas Jesus não falou que naquele dia vai ouvir assim: olha, vem meu filho, porque eu era sua esposa, você me tratou bem. Não, foi só comida, bebida e vestimento, não nada dessas coisas. Aí eu estou indo dirigir meu carro para o trabalho, já me atrasei um pouco justamente porque eu tinha que passar na rodoviária para fazer a minha caridade, deixar ali no hospital para aquelas pessoas que estão visitando alguém ali, passando por necessidade. Acabei por causa disso atrasando um pouquinho, agora eu estou todo bravinho no trânsito. A minha energia em relação a alguém que vai me cortar, que o folgadinho que vem pelo acostamento é muito folgado. Eu que estou aqui mega atrasado, mas na minha frente não entra mesmo. Aí de repente ele vai ouvir naquele dia assim: eu não conheço você, porque eu estava um dia lá desesperado, com pressa, eu fui entrar na sua frente, você com uma energia ruim, você jogou o carro para frente para não dar espaço, eu tirei, quase que eu bato. Eu nunca conheci você, a gente não tinha relação não. Ei Jesus, espera aí, esse exemplo não estava não, é bonitinho. Você é daquele que na escola, se der o exemplo na aula com maçã, na prova tu vai tirar um 10. Mas se o professor mantiver os números e colocar uma pera, já era para você? Que inteligência é essa? É o fruto do Espírito. É a presença de Deus em mim. É que vai dizer se eu estou salvo ou não estou salvo, em que medida eu estou salvo, se a salvação está sendo concretizada ou não na minha vida. E isso é libertador. Quanto mais a gente avança nisso, quanto mais a gente vai ganhando em Deus essa liberdade e capacidade de a gente tratar bem os filhos da gente, de a gente tratar bem a esposa, de tratar o marido, de tratar os vizinhos, de tratar bem a pessoa que está ali com ignorância com você, a pessoa que está agindo mal. E como parte disso, você também está abençoando ali com as suas finanças, com a água, com a comida, com etc. Mas isso é só parte, que é um exemplo ali que Jesus deu, bem particular, mas que é apenas parte de um todo, que todo ele precisa estar sendo movido pela presença de Deus em nós, que está ali no centro do comando da nossa vida, porque foi colocado em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia não engana. As cartas vão nos revelar que aquele que cumpre toda a lei, cai e peca num só preceito, é acusado e condenado de havê-la quebrado por inteiro. Ou é, ou não é. Ah, significa isso? Ué, você está dizendo que se eu errar em uma área, em uma coisa já era para mim? Não. É se esse espírito que você diz que está em você, se ele te move para você em uma determinada área, se ele te move para você agir de uma determinada forma, e naquela você não age. Você diz assim: cara, poxa, eu já estou anos-luz da Marta, a gente é da mesma igreja, a gente ouve a mesma mensagem. Cara, eu já fiz muito mais que a Marta. Até para ser simpático com a Marta, eu vou diminuir um pouco, senão vai dar uma diferença assim, em termos da minha vida cristã da dela. Essa aqui eu não vou fazer por enquanto. Só essa aqui. Eu sou o cara que está mais ouvindo na minha igreja, sou mais top ali, até humildade eu tenho mais. Então assim, esse aqui, agora não. O Espírito Santo vem de novo, dá mais um toque ali, 2, talvez 3 vezes, vai variar de pessoa para pessoa, de situação para pessoa. Uma única área que o Espírito Santo está dizendo para fazer, e você está dizendo: agora não. Ele vai dizer: tá bom, eu entendi, eu vou deixar você.
Só um abismozinho desse tamanho aqui. Mas foi consciente? Realmente existe consciência sua? Você entendeu a palavra? Não interessa o quanto você estava fazendo. Você entendeu a palavra, que esse comando era para você, que esse ensino era para você, que essa ministração era para você. Você não vai fazer. Nenhuma outra vez você tem certeza. Ele quebranta, ele dá aquilo, você, poxa, realmente, não, mas, cara, tá valendo, tem gente muito pior, Deus perdoa, etc. E de repente o Espírito Santo para de falar. Só que ele não vai parar de falar só nessa área, ele vai parar de falar nas outras áreas também. Tanto nas outras em que eu já estava caminhando, quanto naquelas que ele sequer ainda tinha começado a trabalhar na minha vida. Então o problema não é porque eu deixei de ser perfeito, porque nunca teve a ver com perfeição. Tem a ver porque numa área da minha vida, em que eu não segui a orientação conscientemente do Espírito Santo de Deus, eu abandonei o caminho. E quem abandonou o caminho, abandonou a verdade. Quem abandonou a verdade, abandonou a vida, porque todos eles estão na pessoa de Jesus. Por isso não tem a ver com quanto eu caminhei e com quão bom eu sei. É se eu estou ou não estou em Deus. Por isso tem a ver com se Ele está ou não está em primeiro lugar na minha vida. Não interessa se o sacrifício é grande ou se o sacrifício é pequeno. É se eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Essa palavra de Deus, essa verdade de Deus, ela é extraordinária. Ela normalmente vai soar como uma coisa pesada para muitos de nós. Por que ela normalmente vai soar como uma coisa pesada? Porque a própria Bíblia também nos revela que Deus nunca deixou a gente enganado. Ele diz assim, a letra mata. Esse conteúdo aqui isoladamente mata. Ele gera sensações ruins, ele gera assim, nossa, isso é muito pesado, ai que discurso ruim, ai que palavra dura, nossa, esse negócio é muito difícil, ai, é melhor desistir, se for assim, então é melhor nem tentar. Dá uma ideia de, nossa, que coisa pesada, ai que fardo pesado, ai que... Nossa, eu achava que era mais fácil ser crente. De novo, Jesus não enganou, ele diz assim, o caminho que conduz à salvação é estreito, a porta é bem estreitinha. Normalmente as pessoas quando olham para essa porta e olham para o caminho dizem assim, vou nada. Eu vou por aquele ali largo. Só que não tem escrito no caminho estreito assim, igreja, o caminho largo não está escrito, inferno. O caminho largo está escrito também assim, igreja. Jesus, salvação. Só que o que vai depender é da gente dar as negociadas na gente, aquela justificada, aquela adaptada. Mas ele nunca enganou e nunca disse que o caminho era largo e que a porta era larga. Ele disse que é estreito. Então, de fato, do ponto de vista da letra, para quem está ainda sendo dominado pela carne, aquele em cujo coração ainda reina o meu próprio eu, a minha própria carne, o meu eu caído, para essa pessoa, quando um determinado ensino de Deus vem como inspiração para a minha vida, como é que vai soar? Vai soar como, cara, extremamente difícil, desmotivante. Vai soar como algo que diz assim, cara, eu estou achando que esse negócio não é para mim, eu estou começando a achar que eu não vou dar conta. Mas para quem está sendo dominado pelo Espírito, ao receber essa palavra no intelecto, ela vem acompanhada do espírito dessa letra. Então, enquanto a literalidade da letra fala na nossa mente, o espírito da letra fala no nosso espírito e no nosso coração. Aí faz sentido num outro lugar. E essa mesma pessoa, então, essa que é dominada pelo Espírito, que já está no caminho de ser controlada pelo Espírito, embora esteja longe da perfeição nisso, mas há uma decisão radical dela, nesse sentido ela não abandona o caminho. Essa pessoa, Deus vem cada vez se revelando mais para ela, e quando ela olha o caminho, realmente até dá para perceber que é estreito, mas não dá aquela desespero que dá para quem olha só com os olhos carnais. Porque ao mesmo tempo que eu olho, caramba, é estreito, isso aqui é um negócio bem, mas o Espírito diz assim, mas sou eu que te capacito. Lá do outro lado tem uma vida bem legal, tem um negócio bem legal que você vai experimentar, e você diz assim, eu vou. E quando você começa a trilhar nesse caminho, entrar essa porta, esse caminho se revela, na verdade, muito mais largo do que o caminho estreito.
porque é o caminho da liberdade. Ele só soa estreito para mim, que estou do lado de cada porta, porque o que me domina é o meu eu. Os meus valores, as minhas prioridades são contrárias aos do reino de Deus. Quando eu olho do lado de cá, esse caminho e essa porta, soa como algo terrível. Mas na medida em que eu começo a caminhar por essa porta, a caminhar por esse caminho, eu vou percebendo uma largueza. Porque o mesmo Jesus que disse para eu fazer, ele diz que o fardo dele é leve, ele diz que o jugo dele é suave. Por quê? Porque na verdade vai vir uma inspiração e uma capacitação de dentro para fora. E quando isso vem de dentro para fora, coincide com o que eu realmente quero fazer, queria fazer, começa a ser desse jeito. E aí eu já olho o inverso, eu olhar para trás, para aquela mesma porta que eu entrei naquela área, e que eu achava, nossa, que caminho duro e difícil, esse caminho não sei se eu dou conta, mas que eu comecei a trilhar e de repente eu olho para trás, e eu percebo quanto ele é largo, e agora lá é que está estreito quando eu olho para lá. Eu olho e digo assim, caramba, é para voltar a fazer aquelas coisas que eu fazia, e trilhar aquele caminho que eu trilhava é que é estreito. E eu disse, meu Deus, como é que eu conseguia viver aquela vida? Mas agora o meu discernimento, ele é dominado pelo Espírito. Aí a pessoa que de cá, ela olhava assim e dizia assim, é sério que eu vou ter que virar uma pessoa paciente e mansa? É sério? Olha, tem algumas pessoas que até que dá, mas tem gente que eu vou te contar, é sério mesmo? É sério que eu vou ter que dar a outra face quando alguém me der uma na minha orelha? Eu não vou poder, é sério isso? Aí o Espírito diz assim, mas eu vou te capacitar. Eu vou com você. O mesmo Espírito que teve em Jesus, que capacitou tantos outros e que está te chamando, vai te capacitar, vamos lá. Parece realmente pesado, mas não é, o meu fardo é leve. É porque você está olhando aí sob a ótica da lei, apenas a parte da letra, mas vamos para você ver. Bora, experimenta, entra, aí você começa aí. Aí tem um teste menorzinho, tem um outro maiorzinho, de repente você trilha um pouco, você olha, quando você olha o jeito que você era, você diz, meu Deus, aquilo não era largueza, aquilo era estreiteza. Nossa, como eu vivia ali, eu não conseguia viver a vida abrangente. Era tudo a minha vida, ela tomou, levou. Meu Deus, aquilo não era vida, isso aqui é leve, isso aqui que é vida, ninguém me domina. O que a pessoa faz comigo não me determina. Eu tenho um controle, autocontrole em mim, não é porque ele me provocou. Eu não estou cheio de energia ruim, cheio de pensamento ruim, cheio de julgamento ruim. Meu Deus, que leveza, que largueza esse caminho. Em tudo que é área na vida, isso vai se mostrar desse jeito. De repente a pessoa está aqui e aí a palavra de Deus aponta para ele o caminho aqui, olha, não pode adulterar. Hã? Que? Eu vou ter só uma mulher, só uma, minha vida toda? Não posso ter duas? Caraca, que caminho estreito. Caraca, que porta estreita. É sério? Não pode, mas não pode. E nem de vez em quando, não pode. Caraca. Isso a letra vai dizer isso. Só que aí o Espírito diz assim, bora. Você não vai se arrepender, vamos. Eu vou com você. Parece pesado, mas não é. É leve, é suave, vamos comigo. Você vai ver o que você vai experimentar, bora. Aí você começa a caminhar. Aí você diz não para uma pessoa, você diz não para a secretária, você diz não para a pessoa que está dando carona, você diz não para não sei o quê. Aí você vem, e você está moldando o seu olhar, o Espírito Santo começa ali, aí ele começa a dirigir o seu pensamento, as suas prioridades. Aí de repente você está do lado de cá, e alguém, nossa, você viu? Não vi. Você viu que gostoso? Você viu gostoso a bunda daquele cara? Aquela bundona daquela... Não vi. Você é louco, velho, pastor? Não vi. Sério? De novo? Não vi. Estava concentrado na nossa conversa. Ou eu vi, mas não, tá. Vi normal, bunda. Todo mundo tem bunda. Não, mas o cara está desejando. Porque ele está agora num nível que é o do padrão do reino dos céus, que como ele foi moldado de dentro para fora, ele não tem mais nem o olhar de desejo. Ele não olha mais desejando, que no reino de Deus Jesus diz que só de olhar desejando já cometeu adultério. Mas agora que ele trilhou e que ele foi trabalhado dentro dele isso, e ele nem olha mais para a mulher desejando, ela nem olha mais para o homem de outra pessoa desejando, não tem a menor chance. Ele não está nem cogitando porque não tem esse móvel dentro dele. Então o caminho não é estreito. Não tem sacrifício para ele pelo fato de estar vivendo uma vida sem adultério. Não tem sacrifício para ele estar vivendo uma vida sem estar louco para matar todo mundo. Porque ele nem se ira. Ele não fica nem irado, ninguém vai matar o outro se ele não tiver a ira. Então, do lado de dentro, esse caminho se mostra, na verdade, muito mais largo. Ele vai olhar quem está do outro lado e diz, que caminho estreito desse meu colega que acabou de falar comigo, que ele não dá conta de ver uma bunda passando por ele e ele fica doidinho, parecendo um animal. Meu Deus, que caminho estreito é esse teu, meu amigo, gente? O meu caminho que é largo, é o que eu tô que é largo. Esse é o caminho da vida. Isso não é, isso é morte. Tadinho do meu amigo. Ele vai continuar olhando e falando, tadinho do Emer, nem olhar não pode.
Nem olhar o bichinho não pode. Não é nem olhar não pode, é nem olhar eu preciso, amigo. Com essa conotação sua, não. Aí como o papai falou uma vez para uns amigos dele lá no trabalho, estavam provocando uma viagem que fizeram, ele era recém-convertido, e as pessoas então saindo para malhar ele estava lá lendo a Bíblia, e os amigos do trabalho iam passar a noite, e falaram, Geraldo, nós vamos para a noite, você não pode, você agora é crente, né? Ele diz, eu posso? Claro que eu posso, por que eu não posso? Você não é crente agora? Sim. Mas nós vamos beber, nós vamos pegar a mulherada e tal, mas sim, eu posso, por que eu não posso? Porque você é crente. Não, eu posso. Não, mas crente não pode. Pode, crente pode. Depois deles estarem muito intrigados já com aquilo, meu pai, sabe a diferença de mim para vocês, sabe o que é? É que eu posso, mas eu posso também decidir não fazer, e eu não vou fazer. Eu deixei minha esposa lá, não vou fazer isso com ela. Eu vou ser fiel com a minha esposa, que está lá, está cuidando dos meus filhos, está honrando. E hoje eu tenho uma capacidade dentro de mim de dizer, eu não vou. Agora vocês não. Vocês, se vocês decidirem não, e vocês não dão conta, vocês vão de todo jeito. Eles baixaram a cabeça, saíram, deixaram a bola, o que confirmou que eles não davam conta. Isso é largueza, isso é caminho largo. Mas se a gente ouve apenas do ponto de vista da letra, sob a ótica da letra, e não dá uma chance para Deus, para começar a trilhar esse caminho, com essa graça de Deus, um passinho de cada vez, um caminho de cada vez, e que enquanto a gente pratica é um alimento, a Bíblia diz que a prática também é um alimento. E quando eu vou praticando o que o Espírito Santo de Deus vai me ensinando, eu estou comendo o alimento que a palavra de Deus, Paulo vai chamar de alimento sólido. A prática é alimento sólido. Jesus diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, tanto mais forte eu fico para fazer a vontade de Deus. Mas como Paulo dizer, mas não é aquela força que o leitinho traz. O leitinho tem seu lugar, mas o leitinho tem um lugar para dar essa coisa, esse impulsozinho inicial, para começar a caminhada. Mas agora tem momentos que agora eu vou precisar de leite, de alimento sólido. E o alimento sólido é a prática daquilo que eu ouvi. E quando eu pratico o que eu ouvi, eu fico muito mais forte. E quando de novo eu pratiquei aquele novo que eu ouvi, eu vou ficar muito mais forte ainda. Do mesmo jeito que quanto menos eu ouço e quanto mais eu rejeito aquilo que Deus está dizendo para eu fazer, tanto mais fraco eu vou ficando. Até o ponto de eu ficar absolutamente fraco e morto e não ouvir mais voz nenhuma. Até o ponto, como a gente vê em Romanos capítulo 1, e a gente nunca sabe quem são essas pessoas e quando é que isso pode acontecer com a gente. Romanos capítulo 1 fala desse abandono. Quando Deus rejeita, aliás, quando Deus abandona porque a pessoa rejeitou os valores de Deus, a palavra dele, esse caminho largo, essa porta larga, ouviu várias vezes, mas foi rejeitando. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz, portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por meio de tudo que foi criado. De maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Veja que não está falando aqui, por que essas pessoas são indesculpáveis? Porque elas foram na igreja, elas frequentaram a escola bíblica dominical, elas leram a Bíblia de cabo a rabo, elas aprenderam tudo, elas vêm na igreja, elas aprenderam, o pastor falou, teve uma profecia, e elas mesmo assim estão insistindo em fazer aquilo que desagrada a Deus. Não é isso que está dizendo. Aqui diz que é indesculpável o suficiente só qualquer ser humano que tenha contemplado a natureza. Só de olhar para o céu, olhar a beleza do céu, olhar a lua, olhar o sol, olhar os animais, os grandões, os pequenininhos, a maneira como eles vivem, olhar a beleza da natureza, já tem a obrigação de dizer assim, caramba, tem que existir um ser que criou isso aqui tudo. Para começo de conversa. Eu não preciso nunca de ter lido uma Bíblia para realmente acreditar. A contemplação da natureza, necessariamente, se eu for honesto e sincero comigo, vai dizer assim, tem que existir um tal de um Deus. Eu nunca ouvi sobre ele, mas tem que existir. É por isso que todo momento que você for procurar na história da humanidade, onde tiver relato e registro de ser humano, ele está adorando alguma divindade, porque ele tem esse senso de que ele vai fazer um desenho do sol, da lua, de um animal, mas ele vai sempre estar adorando alguma coisa e vai chamar de Deus, porque ele tem essa consciência que tem que existir um ser que tem criado tudo, não pode ter sido do nada. E aí quando ele olha, ele diz assim, eu sou diferente da formiga, eu sou diferente do cachorro, eu sou um pouco diferente do elefante, eu pareço com o Francisco, eu pareço com a Marta, com o Cícero, a gente parece que é da mesma espécie. Significa que a mesma pessoa então que me criou deve ter criado também ele, né? Só essa consciência tem sentido de eu meter a mão na orelha do Francisco. Eu já tenho que ter a noção de que eu estou violando alguma coisa. Uma energia ruim quando eu xingo ele aqui, nunca ouvi a palavra de Deus. Alguma coisa tinha que dizer para mim que tem alguma coisa errada.
Ora, ele é um ser humano como eu, a gente é da mesma espécie. Se existe um Deus e que me criou, então esse foi o mesmo Deus que criou ele. Tem algum sentido se eu tiver um mínimo de temor, mesmo sem conhecer a Deus, em que eu exista contra o Francisco? Que eu exista contra a Tânia? Que eu pratique um mal contra o Francisco, sabendo que ela é a esposa dele, e que eu vá me deitar com a mulher do Francisco? Eu preciso ouvir a Bíblia para saber que eu não posso fazer isso? Eu preciso ouvir a Bíblia para eu saber que é desproporcional, porque o meu pai me fez um mal e me deixou muito irado de eu pegar uma arma e eu tirar a vida dele, uma desproporcionalidade dessa, porque ele me passou raiva. Eu preciso ter ouvido a Bíblia para eu saber que eu não posso tirar a vida do meu semelhante porque ele me deixou nervosinho? Eu não preciso disso. Por isso que sem ministração de palavra de Deus nenhuma. Paulo está dizendo aqui na carta aos Romanos que são indesculpáveis porque os atributos invisíveis de Deus são revelados pela contemplação da natureza. São indesculpáveis. Porquanto, mesmo havendo conhecido Deus, como? Na palavra? Não. Contemplando a natureza. Só usando a inteligência que Deus deu, tinha a obrigação de não ter existido contra o outro ser humano. De não ter pego um outro ser humano e dominado ele, humilhado ele, existido contra ele, atrapalhado a existência dele, humilhado ele, explorado ele. Nem precisava. Um mínimo de senso seria suficiente sem nunca ter aberto uma Bíblia. Não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Como é que eu glorifico Deus? É amando o Francisco, é agindo de maneira condizente com o Francisco, com a Marta, com o Cícero, com a Tânia, com o Francisco, com meu pai, com meu tio, com todo mundo, com o vizinho que eu não conheço, e com o meu inimigo. Porque ele está agindo como inimigo, mas eu tenho que dizer, cara, é um ser humano igual eu, é filho do mesmo ser que me gerou e que gerou ele também. E aí, mas porque fica recusando esse ouvir que a própria natureza prega, que essa atitude não é correta, sem nunca ter aberto a Bíblia, a natureza está pregando e dizendo, você está existindo contra a vida, você está existindo contra o seu próximo, isso não está certo. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudente, o coração insensato dele se torna em treva. Por que se torna em treva? Porque começa a existir contra a existência do seu próximo. Proclamando-se a si mesmo como sábios, como melhores do que os outros, perderam completamente o bom senso, porque o bom senso já diz que eu não poderia agir da maneira como eu normalmente ajo com as pessoas. E trocando a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do Deus humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, não é nem porque não ouviu a profecia, não é porque não atendeu a palavra de Deus, ou a explicação que o pastor deu, não vai nem entrar nisso. Aí você imagina a galera como nós, que já é privilegiado, além do desenho da natureza, repete o desenho da escola bíblica dominical, o desenho daqui que o pastor lê a Bíblia, você tem a Bíblia para ler em casa, você tem a tradução aqui, você tinha a tradução na escola bíblica, alguns de nós, para as criancinhas, aí tem o pastor aqui que explica, aí durante a semana tem uma coisa, aí tem... Imagina para nós, porque nem é esse o caso aqui. Mesmo esses que nem tiveram esse nível, Deus os entregou, Deus entregou essas pessoas à impureza sexual. Que entrega é essa? O Espírito Santo vai parar de falar. Amiguinho, hoje você pega a mulher de um cara aqui, amanhã você está pegando a mulher do cara, você sabe que não devia, amanhã você está aqui com a do outro. O Espírito Santo vai dizer, eu vou tirar meu campo, meu time de campo. Eu já vi que você quer realmente existir dessa forma. Você não tem um mínimo de bom senso. Você não tem um mínimo de discernimento porque você obscureceu o seu coração. Você decidiu que não quer ouvir. Não é nem que eu não vou nem mandar um pregador para você que nem precisa. Dá para ver que você decidiu isso e você está obscurecendo o seu coração, endurecendo o seu coração, porque você prefere esse prazer gerado por esse pecado aqui, um atrás do outro, e você obscureceu e endureceu porque você sabe que se você tiver que amolecer, você vai parar de fazer isso. E você não quer parar de fazer isso. Então não é porque ninguém nunca abriu a Bíblia e falou para você que o adultério é pecado. É porque você decidiu que quer viver desse jeito, porque não precisaria de Bíblia aberta para você não pegar a mulher do seu próximo e nem para você trair a sua própria esposa, seu próprio marido. Então, por causa disso, o Espírito Santo abandona. Deus, que é o único que a Bíblia diz que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo, que se ele parar de nos conscientizar, a gente não tem mais essa consciência e possibilidade de agir de acordo com Deus. Diz então aqui que essa pessoa é entregue para viver as suas impurezas sexuais, segundo as vontades pecaminosas do coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si. A gente lê aqui, a tendência nossa é ficar por aqui e dizer assim, realmente, esse povo do mundo é uma depravação só. Mas tem que mandar esse povo para o inferno mesmo. Esses adúlteros, esses sem vergonha desses cabos que praticam o pecado sexual. Nem falar esse nome, misericórdia. Não gosto nem de falar esse nome, sexual. Nossa, horrível,
tem que ir para o inferno, tem que torrar no inferno, esses adúlteros, pecadores. Só que se a gente for continuar lendo, passa de fato alguns versículos falando sobre pecado sexual. Só que ele vai também continuar no 28 e vai dizer, além do mais, considerando que eles desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo, Deus, os entregou aos artistas das suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo que é reprovável. Opa, não é só a parte sexual, não? Tem outras coisas reprováveis? Parece que é só o sexual que Deus abominava? Tudo? Ah, deve ter sido no sentido sexual da palavra, né? Vamos ver o versículo 29. Então, tornaram-se essas pessoas que sequer alguém abriu a Bíblia para elas, mas que tinham obrigação de viver de maneira diferente do que está vivendo. Imagina a gente que tem a palavra de Deus dia após dia, e a gente está ouvindo essa palavra de Deus. Tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça. Tem pessoas praticando a injustiça que já estão na situação de abandono de Deus. Não tem mais chance para ela. O Espírito Santo não fala mais. E vai fazer injustiça atrás de injustiça porque já está no estado de insensibilidade para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. E vai continuar indesculpável do mesmo jeito. Essa pessoa vai sentar aqui na igreja e vai receber uma palavra contra a injustiça e não vai sair daqui sem ter sentido nada, porque ela já foi entregue. Porque teve muitas outras oportunidades, com palavras ou sem palavras, e elas rejeitaram a palavra do Espírito Santo de Deus, seja falando pela natureza, seja falando pela Bíblia, seja falando pelo profeta, seja falando pela mula, que também abre a boca para falar quando precisa, ou até do diabo, que Deus também usa. Cheias de toda espécie de maldade, de ganância. Tem gente que tem um apego com dinheiro que game over. Inclusive ela vem para a igreja só porque ela diz assim, eu aprendi, eu sou esperto, que se eu colocar 10%, Deus vai multiplicar esse 10%, eu sou ganancioso, é por isso que eu venho para a igreja. E muitas vezes ainda está aqui ainda fomentando essa galerinha da ganância, dizendo, vem, que se tu dá, Deus te dá mais. A gente ainda usa a palavra de Deus muitas vezes para instigar a ganância do sujeito. Agora, se falar para esse cara dizer assim, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem que você vai ter um lugar nessa igreja e vai ter um lugar ele vai sair daqui triste como fez aquele jovem, porque ele tem muita riqueza e é apegado com a riqueza, é ganancioso. Se você disser que ele ficar aqui, ele vai perder tudo que tem, ao invés de dobrar e triplicar cada vez que ele coloca 10% ali, ele está aqui por causa da ganância. É a ganância do dinheiro, é a ganância da saúde. Fala para ele que mesmo ele vindo aqui, ele vai ser tomado de um câncer, e a vida dele vai ser a pior do que a do vizinho lá, que ele é ateu, não acredita nem em Deus, que para essa vida aqui não vai servir para nada. Não está adiantando nada ele não adulterar, não está adiantando nada ele dar outra face, não está adiantando nada ele pagar os impostos direitinho, não está adiantando nada ele vir aqui para a igreja. Fala para ele que não vai adiantar para esse mundo aqui nada, para você ver onde ele vai parar. Ele está aqui por outras ganâncias, seja de dinheiro, de outras tantas coisas. Mas porque colocou Deus em primeiro lugar, não é. De toda espécie de depravação, estão empanturrados de inveja. A inveja é pecado? Não é só pecado, como é o tipo de pecado que o Espírito Santo fala de novo e depois ele diz, tá bom, eu entendi, você fez a sua escolha, eu vou parar de falar com você. Pode continuar invejando aí à vontade agora. Ele para de falar na área da inveja e para de falar em todas as outras áreas. E acabou para essa pessoa. Arrogantes, aliás, lá em cima ainda, homicídios, rivalidades, engano, malícia. Só uma enganadinha aqui, só mais um ali, só uma espertezinha. O Espírito Santo falando, não está certo, você sabe que isso não está certo. Tu vai lá e faz de novo. Isso aqui é só uma mentirinha, é só um negocinho. São bisbilhoteiros, bisbilhotagem também, ficar metendo na vida dos... Isso também porque não é condizente com o amor não, ficar bisbilhotando na vida dos outros. O Espírito Santo vai dar um toque, dizendo, não está certo você viver assim, para com isso. Aí você vai lá e bisbilhota de novo, o Espírito Santo vai, para com isso. O Espírito Santo não sensibiliza, não é só com pecado sexual, não. Não. É qualquer maneira que eu possa existir contra o meu próximo. Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Tem gente com essas características aqui que já era para eles. Espero em Deus que não seja o meu caso e de nenhum de vocês aqui. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais. Tem gente que por causa dessa entrega já está nesse estado de uma desobediência que não tem mais solução para ela. Ela não ouve mais o Espírito de Deus. E ela nunca precisava ter vindo na igreja para ouvir que tem que obedecer ao pai, porque é óbvio que ele precisa obedecer ao pai. Ele viola a natureza quando ele negou isso. E quanto mais ele então se insurge, a Bíblia diz que o pecado de rebeldia é como de feitiçaria, e eu vou me rebeliando contra a autoridade do meu pai, contra a autoridade de alguém na minha casa, contra a autoridade de um parente, contra a autoridade eclesiástica, contra a autoridade secular, contra as autoridades constituídas, contra o policial com quem eu encontro ali, contra um porteiro do meu prédio que é autorizado ali, com o síndico do meu prédio que é a autoridade ali. Eu vou me insubordinando à autoridade
E a Bíblia diz que quem se insubordina à autoridade, que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. E eu estou invocando o demônio para mim, eu vou me obscurecendo, eu vou escurecendo mais a minha alma. E depois eu não sei por que eu não estou mais sentindo nada. Eu não sei por que a palavra de Deus aqui já não me toca, e eu escuto a letra e falo assim, nossa, não deve ser de Deus, porque quando é de Deus a gente sente uma paz, e o Emer fala, a gente sente um negócio ruim, a gente fica meio para baixo, né? Então não deve ser de Deus, porque o discernimento se um negócio é de Deus, é se a gente seja paz, sente paz. Porque Paulo falou assim, seja a paz de Deus o árbitro no coração de vocês. Ele diz, nossa, essa palavra do Emer não trouxe paz, é possível. Você é espiritual ou você é carnal? Se você for espiritual e a minha palavra não gerar paz no seu coração, de fato essa palavra minha foi carnal. Mas se você é carnal e essa palavra não gera paz no seu coração, então é porque essa palavra foi espiritual. O que gera o choque da falta de paz é a diferença entre o que reina em mim, o que manda em mim, quem ocupa o primeiro lugar na minha vida e quem ocupa o primeiro lugar naquela mensagem que está sendo trazida aqui para mim. Se essa mensagem, aliás, é uma mensagem que é condizente com quem eu decidi colocar em primeiro lugar na minha vida, se é minha mãe, meu pai, meu tio, meu papagaio, meu dinheiro, ou se é condizente com Deus que eu decidi colocar em primeiro lugar na minha vida, e aquilo que falou, por mais que seja desafiante, me gera paz para dizer, realmente, eu pensava que já fazia, estou tendo uma sensação de que ainda tem muito caminho para trilhar, mas louvado seja Deus, é a palavra de Deus, porque é condizente com ter Deus em primeiro lugar na minha vida. E aí o espírito da pessoa vai sentir paz com isso. Então tem que ter cuidado com esse negócio realmente desse ensino de Paulo, porque ele está falando para pessoas espirituais. Ele parte do pressuposto que está falando para pessoas que são cheias de Deus, que colocou Deus em primeiro lugar, e diz assim, quer saber se é de Deus ou não que você ouviu? Está pensando em fazer um negócio, quer saber se é de Deus ou não? Ele está falando para pessoas que são de Deus. Vê se você sente paz aí, se Deus traz a paz em você. Não, eu senti paz. Tu é de Deus, cara, então você sentiu paz, é isso mesmo. Agora, isso aqui não aplica para pessoa carnal não, misericórdia. O cara vai sentir paz, aí está pegando a mulher do vizinho mesmo. Mas aí você vai sentir paz, é amor, eu vejo Deus nisso. É paz, vai ser paz lá, o tipo de paz do inferno. Você pode sentir paz à vontade. É que você sentiu paz, que o que domina você é esse bichinho que tem dentro de você, que nunca se sacia, seja qual é a área que for do pecado. Aí quando você vê uma possibilidade de saciar um pouco mais isso, você vai sentir paz mesmo. Você sente paz é de descer a mão no pé da orelha e devolver em dobro aquilo que aquele cara fez com você. É isso que você vai sentir paz. Porque o que domina em mim é minha carne. Vem pra você ver. Agora, você quer ver eu não sentir paz? É dizer pra mim que eu não posso revidar. Ah, meu amigo, eu posso até não revidar, mas eu vou agoniado. Eu vou fazendo as tripas coração. Não vou ter paz nenhuma. Por que eu não vou ter paz? Porque quem está dominando na minha vida é a minha carne. E aí a palavra de Deus não vai fazer sentido. Não vai gerar paz no meu espírito. Presunçosos vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedientes aos pais. São insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo, insensibilidade para com o outro. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara indigno de morte todas as pessoas que praticam tais coisas, porque eu li? Não, porque eu li a lei de Deus pela natureza, porque a palavra de Deus diz que a natureza prega, e quem lê com sinceridade a natureza, sem nunca ter aberto isso aqui, sabe que eu não posso existir e viver a minha vida contra e em detrimento de um semelhante meu. É dessa leitura da lei de Deus aqui que ele está falando, que declara indigno de morte quem pratica assim. Pelo contexto aqui é isso. Ele não falou nada de ninguém que conheceu a palavra e recebeu a profecia. Tais pessoas não somente continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que procedem de tal maneira. Então errado não é quem está praticando, errado é o pastor que fica pregando esses negócios que deixam incômodo na gente. Esse é que é errado. O ideal era a gente colocar esse pastor para correr. O problema não está, na verdade, no que eu estou fazendo. O problema está nesse negócio, desse livro aí, que fica colocando esses negócios aí, um padrão que nada a ver, um padrão retrógrado. Tem que dar uma atualizada nessa Bíblia aí, que não condiz com nada mais assim pro dia de hoje. A sociedade mudou, as pessoas mudou. Errado está a Bíblia, errado está esse pastor. Eu nunca vou estar errado. Meus irmãos, é com muito, muito, muito temor e com muito amor que eu digo para vocês, isso que eu compartilho com vocês. Nós vamos cantar de novo essa música aqui. E se ele não for o primeiro no meu coração, então não é mais nada. Ué, essa palavra não foi para mim. Porque eu realmente sou uma pessoa que eu tô caminhando, eu tô evoluindo, eu tô crescendo nisso, beleza. Mas se Deus der a graça de se revelar para você, como ele se revelou para Jó, é que tudo depende do nível de revelação com a gente.
de Deus. Porque essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Começando da Sueli, que está lá na ponta, até eu que estou do lado de cá. Ou até o Josué, que está na ponta dali. Para absolutamente todo mundo, essa palavra aqui de Deus alcança e deve ocupar a guarida do nosso coração e se aplica a gente. Talvez um ou outro de nós possa não fazer muito sentido, porque ainda esteja numa fase como Jó, que ao se comparar com as pessoas da sua geração, diziam assim, cara, eu não tenho pecado, eu sou um cara certo, eu sou um cara legal, tranquilo, eu sou do bem, eu sou íntegro, reto, mente a Deus, eu me do mal, não tem pecado em mim, não tem motivo para na verdade Deus fazer nada que a meu respeito e tal. Não é que isso fosse mentira, porque o próprio Deus tinha dado esse testemunho dele, sobre ele. Mas de repente quando Deus aparece e fala assim, então Jó, você pediu a palavra, né? Você queria falar comigo? Você me chamou? Ele diz assim, eu falei uma vez, tapo minha boca e não falo mais. Eu falei do que eu não sabia. E eu nem vou continuar falando porque eu sou pecador. Eu não sou digno de falar com o Senhor. O cara mais santo que a Bíblia já registrou aqui em termos de vida, que o próprio Deus deu testemunha, o único de quem Deus deu testemunho nesse nível foi Jó. E ele tinha convicção disso porque era verdade, era consciência, ele caminhava nisso. Mas quando Deus aparece para ele num outro nível, a sensação que gera nele é, caramba, eu sou pecador demais. Essa é a sensação que quando Deus se revela, ou se revela mais, gera na gente. Então mesmo para aquele de nós aqui que for o que estiver num nível maior, beleza, isso existe, é claro que existe. Mas se Deus se encontrar com essa pessoa aqui, num nível maior do que já se revelou até hoje, essa pessoa vai ter a sensação assim de, meu Deus, o mais santo entre nós vai dizer, essa palavra foi toda para mim. Como eu preciso disso, como eu preciso colocar Deus em primeiro lugar na minha vida de verdade, como realmente minha caminhada tem que ser feita. Então, mas como é Deus quem faz, é o espírito da letra, só resta a nós pedirmos a Deus que Ele se revele, transforme em vida, através do seu espírito, o conteúdo dessa letra compartilhada aqui conosco nessa noite. E nós vamos então tomar a Santa Ceia agora, com essa consciência. Quem vai tomar a Santa Ceia? Aqueles de nós que têm essa decisão firme, como diz a música que nós vamos ouvir de novo, de dizer assim, Deus, eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu sei que não vai ser fácil, eu sei que eu vou errar, eu sei que eu vou tropeçar, eu sei que eu vou te decepcionar, eu sei que tem coisas que eu vou fazer que realmente não vai ser condizente, mas assim, o que eu posso fazer é o que está ao meu alcance. Meu alcance é o seguinte, é tomar a minha decisão. Eu tomo a minha decisão aqui hoje. E eu peço ao Senhor, vamos comigo? Eu vou procurar ficar mais atento ao longo do meu dia, da minha semana, do que é o certo fazer. Quando o Senhor me indicar o que é o certo, eu vou realmente assim, Deus, eu vou fazer. Doa quem doer, eu vou fazer. E se eu errar, eu vou me arrepender, não vou desistir não. Eu vou falar, cara, me perdoa, Deus, mas não desiste de mim, embora. Eu só estou em primeiro lugar sim, é porque eu estou tão acostumado já a fazer do jeito errado que eu errei de novo. Mas assim, não é decisão, a minha decisão é, o Senhor é primeiro lugar na minha vida. Quem está decidido disso, não importa o nível e o momento na caminhada que você esteja, se você nunca fez essa decisão sincera, ou se você fez ela várias vezes, já está no nível mais elevado, já está mais avançado nessa caminhada, não interessa, é dizer assim, Deus, eu pego meu ponto de hoje aqui zero, eu não olho porque eu já conquistei. O que está para trás fica para trás e eu quero olhar para frente. Nossa, tem muita coisa ainda para eu avançar e eu quero pedir ao Senhor assim, meu coração é enganoso e eu posso estar achando que eu já conquistei muito mais do que eu conquistei e eu peço ao Senhor, Pai, por favor, eu tomo essa decisão hoje como se fosse a minha primeira vez. Toma o primeiro lugar na minha vida. Se eu já estava quase aí e com a enganosidade do meu coração, de repente eu achava que eu estava tudo certo, garantido que estou salvo e de repente pode ser que eu esteja equivocado por causa da enganosidade do meu coração. Então a minha decisão, independente de onde eu esteja, é como aquela pessoa que tomou sua decisão pela primeira vez na vida, ou como aquele momento meu que foi a primeira decisão. Eu quero tomar essa decisão como se fosse a primeira vez e, portanto, renová-la absolutamente com o Senhor, dizendo, Deus, ocupe o Senhor o primeiro lugar na minha vida. Se a sua decisão for sincera sobre isso, então eu convido você a participar da Santa Ceia com a gente. O tio Margarido vai estar distribuindo ali os elementos, enquanto nós vamos cantar essa música, então, mais uma vez. Deus, louvado seja, engrandecido o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que nós devemos ir e pregar a palavra. E, Senhor Deus, a tua palavra diz que os sinais hão de acompanhar os que creem. Eu creio, Senhor Deus, que a palavra é do Senhor. Eu creio no seu poder de mover os nossos corações endurecidos. E eu peço então que eu posso pedir, Senhor Deus, age nos nossos corações, Senhor Deus. Molda o nosso coração, quebranta o nosso coração e transforma em vida essa palavra, Senhor Deus, essa letra compartilhada aqui hoje. E Deus amado, ajuda-nos
a de verdade tomarmos uma decisão firme com o Senhor nessa noite, de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, haja o que houver, signifique isso o que significar, implique isso o que implicar, venha eu a perder o que eu tiver que supostamente perder, mas que o ganho que realmente eu passe a me importar é que seja como o ganho da tua presença, Senhor Deus. E Deus, assim os teus filhos que tomam essa decisão aqui enquanto tomamos a ceia do Senhor, enquanto estamos aqui à tua mesa, Senhor, que o teu Espírito Santo, cujo acesso nos foi permitido graças a esse sacrifício precioso de Jesus, que entregou sua vida, que morreu por nós, que foi imolado por nós, que derramou todo o seu sangue por nós, que levou sobre si todos os nossos pecados para nos proporcionar, para propiciar que nós tivéssemos novamente acesso ao Senhor e que teu Espírito Santo tivesse novamente acesso aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Deus, então, que o Senhor possa falar no íntimo do nosso espírito nessa palavra, Pai, e que o inferno não tenha poder na mente e no coração de nenhum de nós que estamos aceitando essa tua palavra no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, Tio. Vou pegar. Obrigado. No trono do viver só existe lugar para um, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir.
vai vencer. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja, Senhor, o teu nome. Oh, Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da tua presença, nesse compromisso. Quem já tiver por acaso tomado, como a gente tem o hábito durante a música, não tem problema, você já participou. Deus, estamos aqui, Pai querido, a tua presença, Senhor Deus, fazendo esse compromisso, Pai, diante da tua presença, diante do teu altar, Senhor Deus, diante, Pai querido, dos anjos como testemunhas, diante dessas pessoas, dos nossos irmãos como testemunhas, Senhor Deus, dizendo, Pai, assume o primeiro lugar na nossa vida, assume, Senhor Deus, o controle da nossa vida, ajuda, Senhor Deus, no nosso dia a dia, cada dia mais, para que essa nossa decisão se confirme como uma verdade, no nome do Senhor Jesus. Eu convido, se por acaso, eu estou todo esse tempo com os meus olhos fechados, eu não sei se todo mundo pegou, se alguém não pegou, mas se por acaso alguém não tiver pego e tiver ainda mudado de ideia, pode ficar à vontade ainda e levantar a mão e o Timargal vai trazer para você. Deus, nós comemos agora, Senhor Deus, o pão, Senhor Deus, como sendo realmente participando da tua mesa como símbolo, Senhor, dessa nossa inserção ou manutenção da nossa presença no teu corpo. Senhor Deus, nós comemos do teu pão, Senhor Deus, nós comemos do Senhor, nós tomamos parte no Senhor, e é exatamente por isso, a tua palavra diz que não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. Deus, então não dá para termos a nossa própria cabeça, quando nós fazemos parte do teu corpo, e ao mesmo tempo temos a cabeça do Senhor em nós. Pai, e o Senhor para o nosso bem, o Senhor não cede o lugar de cabeça para nós, e apenas aceita se o Senhor for cabeça. É por isso que, na verdade, nós ao comermos do pão e tomarmos do cálice, nós estamos dizendo, nós queremos fazer parte do corpo de Cristo, e nós aceitamos Jesus como cabeça desse corpo, e a partir de hoje, e cada vez mais, é Jesus quem vai mandar na minha vida, no nome de Jesus. É nesse compromisso que nós comemos o pão agora, Senhor, no nome de Jesus. Pode comer, meus irmãos, o pão. Pode tomar o cálice também? Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus, confirma, Senhor Deus, a tua palavra. Sela, nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Eu e meus irmãos vamos sair daqui hoje, Senhor Deus, e nós vamos... Aqueles de nós a quem o Senhor deu a graça de entender no intelecto, e está dando a graça e vai continuar dando de entender no espírito. Pai, nós vamos sair daqui, nós vamos voltar para a vida normal, para o chão da vida. Nós vamos ter, Senhor Deus, as provações, nós vamos ter as lutas, nós vamos ter as perseguições. Senhor Deus, as ansiedades da vida, Senhor Deus, as preocupações da vida, as ganâncias. Senhor Deus, elas vão voltar, Senhor Deus, a querer nos ofuscar, Senhor Deus, e arrancar essa semente plantada em nós, Pai querido, para que ela não produza o fruto, Pai querido, que o Senhor produziu. Essas circunstâncias da vida vão querer impedir, como a tua palavra nos revela, Senhor Deus, que essa planta, esse semente que o Senhor plantou em nós, cresça com saúde e com força para produzir muitos frutos. Nós pedimos ao Senhor, até nisso a gente depende do Senhor. Pai querido, que o Senhor possa proteger essa plantinha que o Senhor hoje está fazendo nascer e brotar nos nossos corações. Que o Senhor mesmo, que o Senhor foi quem semeou, o Senhor Deus, é quem aduba, é o Senhor quem rega, mas pedimos também que o Senhor possa cercar e nos proteger, tanto, Senhor Deus, dos ataques normais dessa terra, quanto dos ataques malignos. Protege para que essa planta que o Senhor está fazendo crescer e brotar em nós hoje, possa produzir os frutos que o Senhor espera. No nome do Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigado, meus irmãos, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Eu acabei, não era o que eu estava pensando em compartilhar hoje, de novo, mais uma vez. Deus não está deixando muito avançar, né? Deus está me atrapalhando muito. Tenta ir no trem, pronto ali, é igual Paulo, falando, eu quis muitas vezes esse encontro, mas o Espírito Santo foi e me tirou. Então, mas a gente vai conseguir chegar lá. Deus, quem sabe quando é que os nossos corações vão estar prontos para as mensagens que Deus tem, e a gente tem que realmente caminhar nisso, né? Então, obrigado pela presença, meus irmãos, de cada um de vocês. Tem pessoas aqui que certamente tinham motivos para não estar aqui, que tentou se impedir, pensamentos, sentimentos, mas disseram assim, cara, eu vou, quer saber, eu vou, parabéns para você. Você que não enfrentou luta e dificuldade, não vou dar parabéns para você não. Então deixa só para quem, tenho que de repente bater um ventinho meu ali, que quase quis empurrar o barquinho para não ouvir, e de repente veio, então parabéns especial para vocês, nesse sentido aí, eu vejo isso e meu coração se alegra muito, né? Eu passo também muitas vezes, agora como pastor é mais complicado, porque você não tem mais como uma possibilidade, né? Então hoje como pastor, eu já passo
faço um pouco... Eu cedo um pouco menos esses ventinhos, mas eu sei o que ele é. A minha vida toda eles me acompanharam. De repente, um dia que eu disse, cara, hoje eu acho que eu não vou não, e tem 1 milhão de motivos para não ir. E volta e meia a gente acaba cedendo. Então, parabéns para vocês. Tem, além do culto, na quarta, tem algum outro aviso? A gente tem, para quem não sabe, a gente tem um Pix ali, para quem quiser fazer a oferta ali pelo Pix. Tem o gasofilácio aqui para quem preferir também em dinheiro. A gente normalmente deixa à vontade, não tem um momento, raramente tem um momento voltado para isso no culto, mas tendo aqueles que querem, o coração voltado e fazem questão de contribuir, fiquem à vontade. Então quem com o coração feliz e faz questão disso, fica à vontade para hoje ou num outro dia, para poder fazer isso. Nós temos as quartas-feiras aqui, oração, Deus tem sido muito bom com a gente, tem se manifestado presente. É de 8 horas, porque o pessoal que às vezes está trabalhando e chega um pouco mais tarde. Então, de 8 horas às 9, nós estamos aqui. Quem tiver condições de chegar um pouco mais cedo, chegar aí uns 15 minutos antes, de repente 30, já pode começar aí a orar um pouco, ler a Bíblia, né? E, então, são muito bem-vindos para a gente estar orando. Eu enfatizo muito, a nossa igreja precisa muito de oração. Toda igreja precisa, né? Isso foi mal. Mas a nossa, então, não foge à regra e nós precisamos muito de oração. Então, se puder, cada um que venha mais e que soma com a gente nisso tem uma importância muito grande. Sem contar que essa própria pessoa vai estar sendo muito abençoada pelo fato de estar vindo aqui um dia a mais para buscar a Deus juntamente com os irmãos, né? Tem mais alguma coisa, papai? Uhum. Papai tem... É quando mesmo a viagem, papai? 30 de setembro, papai viaja para a África, né? Para quem não sabe, ele é missionário, né? E tem um trabalho muito, muito importante ali na África, um trabalho grande. E está com essa viagem marcada, e o pedido é de Deus abençoar tanto a saúde dele, né, que às vezes dá aquele vento ali que dá uma assustada e tal, como também as finanças, porque a passagem também está sendo paga ainda, né. Queria pedir ou o Tijanjão ou o papai, os dois que sentirem mais aí no coração de vir aqui orar para a gente, que pudesse dar um pulinho aqui para fazer a nossa oração de encerramento e poder abençoar a igreja, por favor. Wilton, esse microfone aqui está ligado, Wilton? Qualquer um dos dois? Obrigado. Acho que deu para dar o microfone. Graças a Deus, vamos orar, amém? Encerrando a culto, agradecendo ao Senhor por esse momento tão especial. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, ao Pai, por essa noite. Senhor amado, por o Senhor ter conduzido cada um de nós à casa do Senhor, para adorar, bendizer o nome do Senhor também, para receber a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor possa cada dia estar em nossos corações, ó Pai. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra do Senhor, ó Pai. Meu Deus, abençoe, nos leve em paz para os nossos lares, cuide de nós, Senhor, nos livre de todo mal, abençoe também os nossos irmãos que não vieram, que o Senhor esteja abençoando cada um dos seus filhos, se porventura tem algum que estiver enfermo, Pai, peça que o Senhor, Pai, pelas mãos poderosas do Senhor, que o Senhor possa ministrar a cura sobre cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.